Bonitão, me fala uma coisa. Você já parou pra pensar? Porque tem gente que começa a investir R$ 300 por mês, R$ 300, em menos de 3 anos tá completamente diferente. E tem gente que faz a mesma coisa, faz todo mês e não sai do lugar. Olha, eu te falo uma coisa, não é sorte, não é salário, é uma coisa só. E hoje eu vou te mostrar o que que é. Eu sou o Felipe Fernandes, ensino pessoas a investir com estratégia e segurança. E antes de eu continuar aqui, comenta aqui embaixo agora. Você já tem os seus primeiros 10 mil investidos? Sim ou não? Só isso. Depois você continua assistindo, porque o que eu vou te mostrar vai fazer sentido diferente dependendo da sua resposta. Olha, todo mundo fala de carteira diversificada, de ação, de fundo imobiliário, de tesouro direto, mas quase ninguém para explicar o seguinte. Existe um valor que muda o jogo. Não é 100 mil, não é 1 milhão, não é 50 mil. Por incrível que pareça, são os primeiros 10 mil reais. Mas por que, Felipe? Porque antes dos 10 mil, você está poupando. Depois dos 10 mil, você começa a investir de verdade. É uma virada de chave que a maioria das pessoas nunca experimenta. E por isso fica aí, andando em círculo. E olha, eu não tô falando de feeling, não. Eu vou te mostrar em número. Pega esse cenário aqui, ó. Você tem 10 mil, deixa parado na conta, não faz nada. Em 5 anos, com a inflação comendo por baixo, você tem, na prática, menos do que você tinha. O número tá lá, mas o poder de compra foi embora. Agora você pega os mesmos 10 mil, os mesmos, e coloca no Tesouro Selic, o investimento mais simples que existe. Dá para fazer pelo celular em menos de 5 minutinhos aí. Em um ano, 11.300. Em 5 anos, 18 mil. E em 10 anos, quase 34 mil. Aí você me fala, Felipe, mas isso é muito tempo. Tá, beleza. Olha o que acontece em 20 anos. 115 mil. Você não faz nada. Não trabalhou mais. Não acordou mais cedo. O dinheiro trabalhou por você enquanto você dormia. Mas, e esse é o ponto que ninguém fala. Isso só acontece se você chegar nos 10 mil primeiro. Antes disso, o efeito dos juros compostos é pequeno demais para você sentir na pele. E quando você cruza essa linha, que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Então, bonitão, como que você chega lá? Guarda R$ 800 por mês e em 13 meses você já chegou nos seus primeiros 10 mil. R$ 400 por mês, 2 anos. R$ 200 por mês, 4 anos. Agora para e pensa, qual desses está dentro da sua realidade hoje? Porque não existe resposta errada. O que existe é começar ou não começar. E aqui eu preciso te falar uma coisa que pode te incomodar. A maioria das pessoas que não tem reserva não é porque não tem dinheiro. É porque não tem destino para o dinheiro. O dinheiro chega, o dinheiro some e no final do mês você não sabe nem aonde foi parar. Mas calma, isso daí tem solução. E a solução não é aplicativo, não é planilha, é simples, é decisão. Você define um valor, qualquer valor, e todo mês aquele valor sai antes de você gastar. Se pague primeiro, cara. É o hábito mais poderoso que existe em finanças pessoais. Simples assim. E sabe qual é a diferença real entre quem chegou nos 10 mil e quem não chegou? Não é o dinheiro em si. É que quem chegou lá viu o dinheiro crescer na prática, não na teoria, não no vídeo do YouTube, na própria conta. E quando você vê isso acontecer, bonitão, algo muda em você, uma coisa muda, mágica. Você para de tratar o dinheiro como algo que some e começa a tratar como algo que trabalha. É quase impossível explicar isso para quem nunca sentiu, mas quem já chegou lá sabe exatamente o que eu tô falando. Então o objetivo hoje não é você ter os 10 mil, o objetivo é você entender que esse número é uma porta, e do outro lado dessa porta o jogo é completamente diferente. E olha, bonitão, se você quer um caminho estruturado para chegar lá, eu montei um kit completo chamado Kit Primeiros 10K. Lá dentro você tem o método 4Ps, os 4 pilares para você construir o seu caminho até os seus primeiros 10 mil investidos. Tem uma calculadora que já te diz exatamente em quanto tempo você chega lá, de acordo com quanto você consegue guardar por mês, e ainda tem uma ferramenta, tá? Um aplicativo que monta uma carteira personalizada para você, de acordo com o seu perfil de investidor. E tudo isso por apenas R$ 47. Bonitão, menos do que você gasta com lanche aí no final de semana, convenhamos, tá? O link tá aqui na descrição, dá uma olhada lá, porque a diferença entre quem chega nos 10 mil e quem não chega, muitas vezes é só ter o caminho certo na mão. E para fechar, os 10 mil não são o destino, são a porta de entrada para um jogo completamente diferente. E você pode começar a caminhar para essa porta hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda aqui, cara. Curte, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo, sim ou não.
você já tem os seus primeiros 10 mil. Ó, eu leio tudo e comento tudo, hein? Até o próximo vídeo.